Vamos lá. Vai do jeito que dá aqui. Tá todo mundo enxergando a tela aqui? Tentei aumentar um pouquinho, mas não deu. Então, vamos Pastor, acho que se eu apertar F11 vai colocar a tela inteira, fica melhor. F11, F11, F11. Eu tô no Mac, olha que beleza. F11. Não, F11 no Mac é... Vamos ver se dá... Pronto. Aí. Todo mundo vendo agora? Ótimo, Sim. vamos lá. Então, nosso assunto hoje é como inserir pessoas na equipe de louvor. Quem aqui já teve o desprazer de tirar uma pessoa, de convidar uma pessoa da equipe de louvor para sair da equipe de louvor? Quem aqui já passou por essa experiência de chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu acho que não está dando você participar, então acho melhor você sair, dar um tempo e tal. Alguém já passou por isso? Já passei já. Foi bom? Foi fácil? Foi tranquilo? Não, muita oração. Então vamos mudar a pergunta. Quem aqui já viu pessoas admitindo outras pessoas, liderança, né? Pastores, admitindo, trazendo pessoas para a equipe de louvor só para segurar uma pessoa ou uma família na igreja, por exemplo? Ó, vamos colocar o menino lá para tocar bateria, para cantar, porque a família dele está vindo na igreja. Vamos dar uma oportunidade para ver se eles ficam aqui na igreja e tal. Alguém além de mim já presenciou isso? Quem aqui já presenciou? Vamos deixar a pessoa na equipe de louvor, senão ele vai sair da igreja e vai desviar. Alguém já, além de mim, já presenciou isso também? Gente, então vocês estão vendo que a coisa não é fácil, né? Deixa eu abrir mais aqui para ver mais rosto. Todas essas situações aqui que eu falei, e tem outras aí que eu não falei, né? São coisas que, infelizmente, são coisas que acontecem. Né? Pessoas que, vamos incluir, vamos puxar o fulano na equipe de louvor, porque ele é uma pessoa engajada na igreja, vamos trazer ele para a equipe de louvor, para a família dele está chegando agora, é importante que ele participe. Ou então, não vamos tirar o menino, não vamos tirar o menino da guitarra, não, porque senão ele vai para o mundo, ele vai sair da igreja, vai para o mundo, vai desviar, né? Então, assim, são coisas que acontecem, tá? Uma vez a gente estava dando um workshop num seminário de louvor e alguém chegou para a gente e falou assim, olha, lá na equipe de louvor da minha igreja, a mulher do pastor, ela está na equipe. O problema é que ela está lá na equipe tocando teclado. E o problema é que o teclado fica desligado, ela não sabe tocar teclado, ela nunca viu o teclado na vida dela, mas ela fica lá dublando, o teclado fica desligado, ela fica lá dublando, tá tudo bem para ela, né? Então a gente fala assim, meu Deus do céu, essas coisas existem, né? É assim mesmo, existe e tal. E aí a gente vê, né? Por que as coisas não dão certo, né? Porque às vezes a gente começa a trocar valores, a gente começa a inverter as prioridades, e aí realmente fica muito difícil de qualquer coisa funcionar. A gente costuma dizer que a melhor maneira de você desligar, entre aspas, tá, gente? Não liga para essa palavra que pode ser soar forte, né? A melhor maneira para você desligar uma pessoa da equipe de louvor é não incluí-la. Né? Então, assim, se você quer evitar dor de cabeça, seja muito criterioso na entrada. Tá? É o contrário, existem dois modelos. O primeiro modelo é o participativo. Vamos pôr todo mundo na equipe de louvor. Vamos pôr todo mundo na equipe de louvor e depois a gente vai treinando, depois a gente vai dando oportunidade, a gente vai... Aqueles que não derem certo, a gente vai tirando, e aqueles que vão dando certo vai ficando. Meu, isso aí é um desastre. Porque tirar uma pessoa, depois que você colocou, tirar uma pessoa da equipe de louvor, eu particularmente nunca vi isso acontecer de uma maneira muito pacífica. Aliás, eu vi uma vez só que eu vi você falar para a pessoa, olha, acho que não dá certo, acho que você não está na hora ainda, acho que a equipe de louvor talvez seja um passo para você vir para frente, futuramente. Eu vi uma vez só isso acontecer de uma maneira pacífica e que ficou tudo bem, tudo resolvido, tudo tranquilo, sabe? Todas as outras vezes que eu vi foi na base assim de a pessoa ficou emburrada,
saiu da igreja, virou a cara, sabe? Então, a melhor maneira de você se proteger e de você ter uma equipe e evitar esse tipo de transtorno é você ser muito criterioso na hora de entrar, na hora de incluir uma pessoa, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Quais são os critérios, né, que definem a entrada de uma pessoa na equipe de louvor. E tudo que eu for falar aqui, gente, de entrada, né, como que a gente faz para incluir, vale também para manutenção, né? Então, os critérios que a gente estabelece para incluir uma pessoa são os mesmos para manter uma pessoa depois que ela entra na equipe de louvor, ok? Porque também é muito comum uma pessoa entrar na equipe de louvor, mostrar que está afim, que pode contar com ela, e que é isso mesmo, e depois a pessoa vai perdendo foco e vai deixando o ministério em segundo plano. Tá? Então, os mesmos critérios que eu vou falar aqui, para incluir, serve também para manter uma pessoa na equipe de louvor. Ok? Todo critério que a gente utiliza na hora de analisar uma pessoa, na hora de considerar uma pessoa para estar na equipe de louvor, estão baseados em 3 princípios: habilidade, espiritualidade e responsabilidade. Tá? Então, tudo que a gente analisa, todo o nosso cuidado é basicamente, tem que estar baseado nesses 3 pilares. E não existe, tanto é que eu fiz a figura desse jeito, não existe uma hierarquia. O cara tem que ser mais espiritual, em segundo lugar mais habilidoso, em terceiro lugar mais responsável. Não, infelizmente não é assim, né? A equipe de louvor, você precisa equilibrar esses 3 critérios: habilidade para fazer o que você vai se propor a fazer, espiritualidade e responsabilidade. Tá? Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje, rapidamente, depois eu vou abrir um espaço grande para a gente... Opa, caiu minha câmera? Estão me ouvindo? Sim, a projeção ela ainda tá na Caiu a tela. câmera aqui, né? Espera aí que eu vou trocar a câmera, porque eu acho que essa aqui deu problema. Minutinho só, minutinho só. Deixa eu ligar uma webcam aqui, porque aquela outra me deixou na mão. Cadê? Não abriu de novo? Iniciar vídeo. Vamos lá, deixa eu consertar isso aqui. Desculpa aí, gente. Não perca a paciência comigo, não. Aguenta aí, que eu vou botar essa câmera aqui. Cadê? Preferências, vídeo. Pronto, mudei a câmera. Pronto. Beleza. Agora deixa eu voltar onde eu estava aqui. Pronto. Desculpa, gente. Então vamos lá, a gente estava falando sobre os critérios para incluir uma pessoa na equipe de louvor. Tudo está baseado nesses 3 critérios aí: habilidade para a pessoa fazer o que ela se propõe a fazer, espiritualidade e responsabilidade. São 3 coisas que a gente tenta equilibrar, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Habilidade.
É a pessoa saber executar satisfatoriamente bem a função que ela pretende exercer. Esse satisfatoriamente bem, a gente vai definir um pouquinho mais para frente o que seria esse satisfatoriamente bem. Então é uma coisa óbvia, embora a gente costume misturar um pouco as coisas, mas assim, para fazer parte da equipe de louvor, a pessoa precisa saber tocar, ou saber cantar, ou saber operar o som. São basicamente essas 3 áreas que tem na equipe de louvor, né? Não adianta chegar uma pessoa lá e falar assim, olha, eu quero muito participar da equipe de louvor, eu vou começar a fazer aula de canto, de bateria, de violão, eu não sei tocar, mas eu quero muito fazer parte da equipe de louvor. Essa pessoa não deve ser incluída na equipe de louvor ainda, tá? Porque é um pré-requisito que para ela fazer parte, ela tem que saber executar satisfatoriamente bem a função dela. Então, se a pessoa vai tocar, ela tem que ter um nível mínimo para poder fazer parte. Se a pessoa vai cantar, ela tem que, no mínimo, ser afinada, né? Se a pessoa vai operar no som, ela tem que saber mais ou menos como é que funciona o sistema, tem que saber o que é uma frequência, o que é a parte de ligação das coisas, ela tem que dominar essas coisas, ok? Então, a primeira coisa, tem que ter habilidade para isso. Não dá para incluir uma pessoa se ela não tem habilidade para desenvolver. Segunda coisa, obviamente, né, espiritualidade. Então, a pessoa tem que ter uma maturidade espiritual, tem que ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Os frutos do Espírito, né, tem que estar ali, ó, bem presente na pessoa, né? A pessoa tem que estar submissa à liderança da igreja. Enfim, por aí vai. Tem que ser uma pessoa recomendada, né, pelo pastor, pelo líder da pessoa. Esse também é um outro pré-requisito indispensável, tá? A espiritualidade. E a responsabilidade. Aliás, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a grande queixa, a principal queixa das equipes de louvor, assim, no modo geral? Atraso. Atraso? Compromisso? Compromisso. A maior reclamação das equipes de louvor não é em relação à musicalidade, não é em relação à vaidade, orgulho. Todo mundo, a gente pensa, né? Essa equipe de louvor é um lugar que o pessoal fica meio melindroso, orgulhoso e tal. Não é essa a maior reclamação. A maior reclamação, a maior dificuldade é a falta de compromisso. É atraso com o ensaio, atraso nos horários. A pessoa precisa ensaiar no sábado, a pessoa não vai. Sabe, a falta de compromisso é a maior dificuldade das equipes de louvor na atualidade. Então, por isso que a gente fala sobre responsabilidade. A pessoa tem que ser alguém confiável, né? Tem que ser uma pessoa comprometida, disposta. Por quê? Porque a equipe de louvor, para a gente fazer parte, gente, a gente abre mão de muita coisa, muita renúncia, né? Eu não sei se eu já falei aqui para vocês, não sei se foi aqui para vocês que eu falei ou não, mas quando eu estava começando na equipe de louvor, foi bem, eu era adolescente, né, tinha 12, 13 anos, foi bem na época que estava chegando um clube de águas quentes naturais aqui na cidade, sabe? Então, uma cidade pequena, com 15 mil habitantes, de repente tinha um clube com 20 piscinas, sabe, um parque aquático super legal. E eu queria ir no sábado à tarde no clube e eu queria ir no domingo à tarde no clube. Só que no sábado à tarde eu tinha que ensaiar. E no domingo à tarde, o culto começava às 7 da noite, a gente tinha que chegar às 5 na igreja. Então foi uma época assim que eu aprendi, desde adolescente, eu aprendi a renunciar, sabe? Saber que, ok, se eu quero estar na equipe de louvor, todas as outras coisas são secundárias, né? É meu compromisso. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então tem as áreas que só pertencem a mim, que eu tenho que executar. Então, habilidade, espiritualidade e responsabilidade. São esses os 3 critérios principais que a gente avalia uma pessoa quando ela se oferece a fazer parte de uma equipe de louvor. Ok? Vamos para frente. Agora, talvez a cabeça de vocês tá bom, mas como que a gente faz para encontrar um nível de exigência adequado, né? Quando eu falei lá que a pessoa tem que estar apta a desenvolver satisfatoriamente bem a sua função, isso ainda é muito vago, porque assim, o que é satisfatoriamente bem? Qual que é o grau, né? Qual que é o nível de exigência para uma pessoa realmente poder fazer parte? Ela precisa ser profissional na música? Ela precisa ser um músico profissional?
Se a pessoa está aprendendo a cantar, ela pode começar ou ela tem que se desenvolver totalmente, né? E a resposta para isso depende da realidade de cada equipe. Vou dar alguns exemplos. A gente conhece igrejas, por exemplo, a gente já foi ministrar em igrejas que tem 5 mil membros e tem 23 equipes de louvor. 23 formações diferentes da mesma equipe de louvor. Ou seja, cada um ministra louvor uma vez a cada 2 ou 3 meses. Né? Uma igreja muito grande e tem 23 equipes. Eu imagino, a gente não conversou sobre isso, né? Mas eu imagino que o nível de exigência dessa igreja, dessa estrutura, deve ser mais alto. Porque tem recurso sobrando, tem gente sobrando, tem uma mega estrutura, né? Tem um pastor dedicado só para o ministério de louvor, né? Tem um arranjador que escreve lá as cifras, as partituras de todas as músicas. Então, eu imagino que a linha de corte deles deve ser mais alta que o normal, né? Porque tem muito recurso, tem muito músico, muito cantor bom lá naquela igreja. Só que também a gente conhece muitas igrejas que tem 3 pessoas na equipe de louvor, 2 pessoas na equipe de louvor, né? São pessoas que devem estar assim, que oram, né? Devem estar orando para Deus mandar mais gente, mais cantores, mandar um músico, né? Ô Jesus, manda um guitarrista aqui, manda um violão, alguém para tocar violão, porque a gente está sobrecarregado. Todo final de semana somos nós 2, nós 3, né? Que lideramos louvor e tal. Então tem igrejas e aqui na nossa igreja, durante muito tempo, a gente orou para isso. A gente orou para Deus mandar mais pessoas para o ministério, porque a gente estava sobrecarregado. A gente tinha culto sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, e era assim, tinha 4 ou 5 pessoas na nossa equipe de louvor. Então teve um tempo assim que agora, né, falando com vocês aqui, eu estou me recordando assim que teve um tempo que a gente orou muito para Deus mandar mais gente para ajudar, né? E graças a Deus ele mandou. Hoje nós temos aqui na nossa igreja, nós temos 4 equipes aqui. E são 4 equipes bem estruturadas, bem servidas, sabe? Nós temos como líder de louvor, vocês conhecem, né? Nós temos a Andréia, nós temos o Marcelino, nós temos o Fabiano e nós temos a Bel. A Bel é uma morena que tem lá no DVD Vem Esta Hora, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas nós temos esses 4. Não, e tem outros líderes, mas esses 4 são os principais. Depois tem o Joel, tem a Carol, que são líderes assim de apoio, né? Nós temos 4 grandes guitarristas, 4 bons bateristas, 4 excelentes baixistas. Então nós temos uma equipe ok, assim. Hoje nós temos uma fartura, né, de recursos humanos aqui na nossa equipe de louvor, mas nem sempre foi assim. No começo a gente orou muito para Deus mandar mais gente, porque tinha 4 ou 5 pessoas sobrecarregadas, né? Então, a linha de corte de uma equipe que tem escassez de músico, escassez de equipamentos, é uma linha mais baixa, né? Então, como encontrar esse nível de exigência? Depende da linha de corte da sua igreja, da sua equipe de louvor. Depende do momento que a sua equipe de louvor está. Se você está precisando de mais gente, talvez você vai ter que baixar um pouquinho o nível para incluir mais gente. Se você está sobrando gente aí, você não pode mais admitir mais ninguém na sua equipe, talvez a linha seja um pouco mais alta, né? Um outro exemplo que acontece aqui na nossa igreja, estou falando para vocês que nós temos 4 equipes, né? Com ótimos guitarristas, ótimos baixistas, ótimos bateristas, ótimos cantores, ótimos vocalistas. Porém, na parte do teclado, nós temos 2 bons tecladistas. 2 tecladistas prontos, né? E nós temos 4 equipes. Então, na área do teclado, a gente pode baixar um pouquinho a nossa linha de corte para a gente admitir 2 meninas de 17 anos que estão chegando ali, estão aprendendo a tocar. Então, a gente pode incluir essas meninas, né, e dar um pouco mais de apoio para elas. Então, se as outras áreas estão super resolvidas e o teclado a gente ainda tem espaço para incluir, a gente pode baixar um pouquinho a nossa linha de corte do teclado para admitir mais gente, né? Então, nós estamos fazendo isso atualmente. Nós temos 2 meninas que estão começando a tocar teclado. Talvez, se a gente der uma música para elas carregarem a música, talvez
elas vão sentir um pouquinho. Então, se uma música tem um arranjo muito carregado de teclado, a gente muda, a gente joga na mão do guitarrista e deixa o teclado fazendo apoio, né? Para quê? Para inserir essas meninas, para facilitar a vida delas, né? Para não deixar toda a responsabilidade na mão delas. Então, esse jogo de cintura, de saber, de tentar encontrar qual que é o grau técnico que a gente exige, a gente vai no jogo de cintura, ok? Aquela regrinha, tá precisando de mais músicos? Baixa a linha de corte. Tá sobrando? Sobe um pouquinho, sem problema nenhum. Bom, vamos para frente, vamos ver o que tem aqui para frente. Aqui, fiz até um desenho para vocês aqui, fazendo uma analogia com o semáforo, né? Então, nós temos aqui o gráfico, lá embaixo, nós temos o sinalzinho vermelho, né? Isso aqui é o mínimo inegociável, tá? Então, vamos lá, vamos imaginar para um músico. Vamos falar de baterista, né? Que eu toco bateria, tá? Hoje, chega um baterista aqui na igreja e fala assim, eu quero participar da equipe de louvor, eu toco bateria, e eu gostaria de participar da equipe de louvor. Então, depois que a gente olhou a parte da espiritualidade, a parte do compromisso, então, se é uma pessoa ok, ponta firme, que está ali para servir mesmo, que está envolvida, está engajada na igreja, que tem a sua vida com Deus, que está servindo nos grupos caseiros, que está sendo discipulada, e depois que as duas outras áreas estão ok, a gente vai analisar, então, a parte musical. O que é o mínimo exigido para um baterista? Vamos lá. O que vocês acham? Pode falar, gente, pode falar. Chegar um baterista na igreja de vocês e falar assim, eu quero participar da equipe de louvor. Andamento? Andamento bom ritmo. Então, o andamento é importante. Segundo, agora eu estou falando no mínimo, tá? Mínimo mesmo, tá? Será que ele sabe diferenciar um compasso 4x4 de um 3x4? Porque tem baterista que não sabe, gente. Tem baterista que está tocando 3x4, 4x4, na cabeça dele é tudo a mesma coisa. Né? Aí a banda vai para um lado, ele vai para o outro, acabou. Né? Segunda coisa, ele tem intuição musical para ele saber quando que a música muda de fase, quando que é uma estrofe, quando que é um refrão. E ele consegue enxergar isso, ele consegue tocar de uma maneira diferente a estrofe de um refrão, por exemplo. Ele tem intuição musical para saber assim, ó, aqui, ó, nessa hora aqui vai ter uma preparação, vai ter uma virada, né? Mesmo que ele não saiba fazer muitas viradas, tá? Mesmo que ele não tenha um grande repertório. Mas será que ele sabe que naquele momento ali vai precisar de uma atençãozinha maior dele para ele fazer uma preparação, para ele fazer uma virada, indicar para a banda que a música vai mudar de fase e tal? Então, eu diria que isso aí é o mínimo inegociável. Se um baterista não souber diferenciar 3x4, de 4x4, de 6x8, já não dá para tocar. Aí não tem jeito, gente. Não dá para abrir mão. Tá? É o mínimo inegociável. Se ele não consegue entender que a música, isso aqui é estrofe, isso aqui é refrão, não dá. Tá? Não, veja bem, que eu estou falando de mínimo negociável, não estou nem falando do vocabulário dele, de possibilidades. Por quê? Porque durante uns 2 anos eu toquei na igreja, tô sabendo fazer uma levada só, uma ou duas levadas diferentes. É aquela de tum, tá, tum, tá. Ah, Márcia, agora é música rápida, tá? Música rápida, bom. Tum, tá, tum, tá, tum. Ah, Márcia, agora é música lenta. Ah, é música lenta? Tum, tá, tum, tá. Então, com um ritmo só, eu toquei praticamente quase o repertório inteiro da igreja durante uns 2 anos, né? Esse era o meu mínimo inegociável. A igreja, na época, estava precisando, não tinha outro. É aquele lance assim, né, da necessidade, né? Não tinha outro. Aí tinha o menino aqui que sabia tocar um bumbo e uma caixa e tá tudo bem. Vamos lá, né? Então esse é um mínimo negociável com um baterista. E para um músico, músico não, né? E para outro instrumentista, vamos pegar um cara do violão, né? Qual que seria o mínimo que a gente exigiria de alguém que quer tocar violão, né? Conhece os acordes, né?
Conhece campo harmônico? Né? Se tiver que tocar uma música, por exemplo, se tiver que tocar o Vem Essa é a Hora, né? Vamos tocar o Vem Essa é a Hora em Ré, tá bom? Em Ré, tá bom. Se chegar na hora do ensaio ali, o líder de louvor pedir para ele tocar um tom acima, ele consegue? Ele sabe transpor aí o tom e tal? Então esse é o mínimo inegociável, né? A gente precisa que alguém do violão conheça os acordes, né? Conheça ali umas 2 ou 3 batidas, saiba dedilhar quando precisar e sabe transpor o tom, né? Sabe ler cifra, né? Às vezes tem gente que tem preconceito com isso, né? A música está lendo cifra. Não, tá tudo bem, ler cifra tá ótimo. O duro é tocar errado, né? Mas assim, a pessoa sabe ler a cifra, sabe tocar direitinho com a cifra, tá ótimo. Esse aí é o mínimo inegociável, né? Mesma coisa vale para o baixista, para o tecladista, né? E para quem canta, qual que é o mínimo inegociável? Afinação. Então, se chegar uma pessoa aqui hoje e falar assim, olha, eu quero cantar no Ministério de Louvor e tal, a gente precisa ver se ela é afinada, né? Só que, gente, só que aí tem uma questão. Quando a gente admite uma pessoa na equipe de louvor pelo mínimo inegociável, a nossa equipe está precisando muito multiplicar, então vamos lá, vamos usar o mínimo inegociável. Então a gente incluiu a pessoa no mínimo inegociável. A questão é aí que está um perigo. Quando a pessoa entra pelo mínimo inegociável, ela tem que saber que ela está no mínimo inegociável. E a gente tem que mostrar para ela qual que é o próximo passo, que é o sinalzinho o laranja ali do semáforo, né? A gente precisa deixar claro para ela que ela precisa subir de nível, que ela precisa ir para o desenvolvimento. Precisa falar para a pessoa, olha, você vai fazer parte da equipe de louvor, mas assim, falando francamente, né, você está assim, quase que não dá para entrar, mas a gente vai te incluir. Só que você precisa dar o próximo passo, rápido. Você precisa, aí né, vocês estabelecem aí em quantos meses, ou então em 1 ano, o que se espera dessa pessoa. Então vamos lá, vamos voltar para o exemplo do baterista. Menino, beleza, você vai entrar, tá bom? A gente está precisando muito da sua ajuda. Você sabe tocar aí 2 ou 3 ritmos, beleza. Você não compromete, você sabe, você tem talento, você consegue distinguir os compassos, você sabe o que é refrão, você já sabe lidar com isso, beleza, você vai entrar. Só que o estágio que você está hoje é o mínimo que a gente precisa, mas você precisa dar uma resposta em, sei lá, em 6 meses, em 1 ano, você precisa se desenvolver. Então você precisa aprender a fazer novos ritmos, você precisa aprender a fazer novas viradas, você precisa aprender outros compassos, né? Então você está no mínimo aqui, você precisa dar um passo à frente em 6 meses, em 1 ano, enfim, aí vocês vão definir aí qual que é a limitação dele e o que vocês precisam. E assim também para todas as outras áreas. Né? Quem está no violão, quem está no teclado, a pessoa precisa saber que ela está no mínimo inegociável, mas que ela precisa dar uma resposta rápida, ela precisa entrar e se comprometer com o desenvolvimento dela. O grande erro é quando a gente admite uma pessoa e a gente não fala para essa pessoa que ela está no mínimo inegociável e a gente deixa tudo bem. Sabe o que vai acontecer? Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e a pessoa vai continuar no mínimo inegociável. Se ela não souber que ela tem que se desenvolver e que ela tem que dar uma resposta rápida, que ela tem que priorizar isso, ela vai se acomodar no mínimo negociável ali e vai ficar ali, fazendo só o mínimo, né? Fazendo só um chazinho com pão, igual eu fiz durante 2 anos. Até que alguém chegou para mim e falou, Márcio, legal, só que agora você vai precisar de um professor. Aí arrumaram um professor para mim, né? Não me deixaram nem escolha. Me arrumaram um professor, na época eu era o melhor cara daqui da cidade, melhor baterista aqui da cidade. Caro, na época para mim, né, aos meus olhos na época era caro, hoje eu vejo que é barato, devia pagar o dobro para ele, tanto que ele me ensinou. Mas eu fui, não me deixaram escolha. Eu falei, Márcio, ó, liguei lá pro fulano, ele vai te dar aula de segunda-feira, 4 horas da tarde, você tem que ir lá, o endereço da casa dele está aqui, você vai lá, ó, o valor é tanto, você vai lá e faz.
Na época, meu pai tinha condições e meu pai pagou, mas teve músicos aqui da igreja que não tinham condição. Então, por exemplo, a mensalidade era R$ 200, o cara tinha 100. A igreja, na época, ajudou com mais 100, entendeu? Então, assim, no meu caso, ok, meu pai tinha condições, eu estudei. Mas teve amigos meus aqui da equipe de louvor que não tinham. Falaram, tá ótimo, você me arrumou esse professor, mas eu não tenho, não tem jeito. Então, aí a igreja, na época, ajudou, né? Mas a gente não deixou a equipe ficar no mínimo negociável, não. A gente fez e deu aquele empurrão para a pessoa se desenvolver, bom? E depois que a pessoa está naquela fase de desenvolvimento, tem aquela parte que ela está madura, que ela está pronta, né? Que está o sinal verde ali, né? Então a pessoa está naquela parte de desenvolvimento, por exemplo, um vocalista, né? A gente falou que o mínimo negociável é a pessoa cantar afinado, ok? Beleza. Depois que ele entra como mínimo negociável, precisa falar para ele, olha, agora você precisa aprender a fazer vocal, você precisa aprender a abrir vozes, você precisa fazer um tenorzinho, um contralto, você sabe fazer? Ele falou, não, não sei. Você só sabe cantar melodia? Eu falei, é só melodia. Então tá bom, então você tem que procurar um professor para você aprender a abrir vozes, porque aqui na equipe de louvor a gente precisa, né, melhorar o vocal, então precisa aprender a abrir vozes, tá bom? Então você vai procurar um professor, você vai estudar para você aprender a fazer a harmonia de vozes aí, né? Então, e depois que a pessoa chegou nesse estágio, que aí ela conseguiu, ela sabe abrir as vozes e tal, aí essa pessoa está pronta. A gente considera que ela está pronta, tecnicamente, para o ministério. Aí, com essas pessoas que estão prontas, a gente tem mais um desafio. Esses que estão prontos agora vão treinar aqueles que estão lá no sinal vermelho, né? Então, na época, eu lembro que há bom tempo atrás, né? Bom tempo atrás, eu formei um outro baterista aqui na igreja, um menino do zero. Ele começou a fazer aula particular comigo. Depois esse foi um processo muito legal. Depois que ele começou a fazer aula, a gente começou a trazer ele para a equipe de louvor, porque ele tinha talento, ele era comprometido, era um menino fera com Deus. A gente trouxe ele para a equipe de louvor e a gente não deu a bateria para ele tocar de cara. A gente trouxe ele ficava do lado da bateria durante o louvor e ele ficava com egg, né, com o ovinho, aquele ovinho, né, a gente chama de eggs, né, aquele eggs, e ele tinha uma meia-lua, aquele pandeiro meia-lua. Então, durante um tempo, a escola dele foi o seguinte, ó, na estrofe você usa o ovinho, e no refrão você dobra com o pandeiro, com a meia-lua. Então ele começou a entender, fala, legal, então estrofe, refrão. Aí ele mesmo começou a misturar, sabe? A estrofe, aí tocava o pandeiro. Então ele mesmo começou a criar variações rítmicas com 2 instrumentinhos que ele tinha de percussão. Depois que ele estava firme nisso, que ele entendeu a questão da dinâmica, a questão das fases da música e tal, aí num repertório de 6 músicas no período de louvor, a gente deixava uma para ele. Pegava mais facinho e tal, eu saía da bateria, eu pegava o ovinho e o pandeiro, e ele vinha e tocava uma música. Depois começou a tocar 2. Depois começou a tocar em cultos menores, né? Começou a tocar em cultos em reunião de oração, que infelizmente reunião de oração vem menos gente, né? Então ele começou a tocar em cultos menores, depois foi ganhando confiança, e a hora que ele viu, ele já estava dentro, ele já estava tocando já, e tocou com a gente durante muito tempo, serviu na equipe de louvor durante muito tempo. Então esse foi, assim, um case assim, bem legal para a gente. E nós pegamos um menino de 11 anos praticamente, e um ano depois ele já estava tocando na equipe de louvor e ficou com a gente durante muito tempo. Então, só para vocês entenderem essa questão, assim, a pessoa pode entrar no mínimo que ela tem, né? Mas a gente precisa ter na equipe de louvor mecanismos para fazer a pessoa subir, né? Ir para a fase de desenvolvimento, depois até a pessoa atingir a maturidade. Vocês que acompanham a gente há um bom tempo, eu não sei se todo mundo aqui já teve acesso a essa ferramenta, mas os vocalistas aqui da nossa igreja, a gente fez um link, acho que no Dropbox, se não me engano, com vários arranjos vocais. A gente pegou o nosso repertório, ainda não está 100% completo não, porque dá um trabalho lascado fazer isso.
mas a gente pegou o nosso repertório e a gente gravou. E gravou a melodia no centro, né? Se a pessoa colocar o fone, então ela vai ter, no centro ela vai ter a melodia, de um lado do fone ela vai ter o contralto, do outro ela vai ter o tenor. Então a pessoa consegue ver, beleza, hoje vai cantar a música Reina em Mim, tá bom. Qual que é o tenor dessa música? Então o vocalista vai lá e escuta. E ele tira e ele vem para o ensaio sabendo exatamente o que ele tem que fazer. Essa é a obrigação dele, aprender a voz e chegar no ensaio sabendo. Isso aí economiza horas de ensaios para a gente, porque o vocalista chega sabendo exatamente qual é a voz que ele tem que fazer. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que os vocalistas se desenvolvam. A gente tem pouco tempo de ensaio, pouco tempo de preparação, e a gente quer que o pessoal chegue pronto, né? Então, são ferramentas que a gente vai criando entre a gente aqui para facilitar, né? Para ajudar as pessoas. Há um tempo atrás, a gente tinha também um link aqui com o BPM de todas as músicas do nosso repertório. Então, nós padronizamos, né? Todos os bateristas tocavam com o mesmo andamento. Né? Então, são situações que a gente vai gerando para ajudar, para fazer a pessoa se desenvolver. E também para acabar com as desculpas, né? Hoje, se chegar um vocalista aqui e falar, eu não sei que voz que eu tenho que fazer. Ué, como assim? Né? Tá lá, ó. Você não fez só lição de casa, né? Então, é para isso que a gente faz essas ferramentas. Bom? Eu vou correr um pouquinho aqui, gente, aí a gente vai bater o maior papo depois, responder as perguntas e tudo mais, tá bom? Tem alguém com o microfone aberto aí. Vamos ver se eu consigo ver quem que é. Aí agora fechou. Bom, vamos lá. E como que a gente faz, então, para saber que nível que está uma pessoa, se ela está pronta já, se ela não está, se está na hora de colocar na equipe de louvor e tal? A gente vai criando algumas oportunidades para observar a pessoa. E nessa hora aí, o Fabiano, ele é craque nisso aí. Pensa num cara craque de criar oportunidades para observar. O Fabiano é fera. Ele é fera. Mineiro é fera, né? Mineiro vai fazendo as coisas, você nem percebe. A hora que você vê, já está pronto já. Vamos lá. Existem formas assim mais informais da gente analisar, avaliar uma pessoa. E existe a forma mais chata, tá? A forma que a gente mais faz aqui, é por isso que eu falo que o Fabiano é fera nisso aí, ele começa a criar algumas oportunidades para observar. Por exemplo, o menino quer tocar guitarra, beleza. Então, de repente, ele pede o menino para ir no grupo caseiro dele. Você toca guitarra? Beleza. Cara, vamos fazer o seguinte, semana que vem tem um grupo caseiro lá, eu faço louvor lá, leva a guitarra e o amplificador, faz uma guitarrinha pra gente lá no grupo caseiro. Informal, sacou? Só que nisso aí o Fabiano já está vendo. Nisso aí o Fabiano já está vendo se o menino realmente sabe tocar, se ele sabe fazer os efeitinhos, se ele sabe solar, qual que é o nível dele. O Fabiano está pelo menos sondando para ver qual que é o nível dele. Então o Fabiano faz isso muito bem, ele gera umas oportunidades muito interessantes, né? Então, eu quero tocar teclado. Você quer tocar teclado? Por que você acha de ir lá no grupo caseiro meu? Lá, estou precisando, seria legal se alguém tocasse um teclado lá no grupo caseiro. Aí a pessoa vai lá, monta o tecladinho, o Fabiano vai lá, escolhe as músicas, manda a música com antecedência para a pessoa chega lá, monta o teclado, começa a tocar. E aí o Fabiano está só ali, olhando para ver se a pessoa realmente tem potencial, se a pessoa está pronta, ou se a pessoa tem potencial, mas está bem cru, né? Então, antes de alimentar qualquer tipo de expectativa na pessoa, de entrar na equipe de louvor, o Fabiano está sondando. Ele bate o olho e vê, fala, legal. Eu quero cantar na equipe de louvor. Beleza. Mesma coisa, chama a pessoa para cantar no grupo caseiro, e ali fica do lado da pessoa. Aí chega para a pessoa e fala, você sabe fazer um vocalzinho nessa hora aqui? Assim, eu sei. Sabe abrir voz aqui? Sei. Então, né? Aí ali, já é um campo de pesquisa. Numa simples reunião de grupo caseiro, se a pessoa errar, ok. Não vai comprometer nada, porque está numa reunião ali com 20 pessoas, 15 pessoas, não tem problema nenhum, mas você está de olho, né? Aí, de repente, no grupo caseiro, dá uma música para a pessoa liderar, né? Essa música aqui você puxa, tá bom? Aí, às vezes a pessoa está com violão lá, né? Está cantando, e a pessoa lidera aquela música no grupo caseiro. Então, ali você já começa a ver se a pessoa tem afinidade, como que está mais ou menos o nível da pessoa, né? Então, são maneiras informais
da gente fazer isso. Acontece muito também, o Fabiano faz muito isso também no culto dos jovens. O Fabiano é pastor de jovens aqui da nossa igreja. Então, quando chega uma pessoa querendo tocar guitarra, querendo tocar bateria e tal, ele convida, às vezes ele convida esporadicamente a pessoa para ir no culto dos jovens e participar do louvor lá dos jovens, né? E começa a analisar a pessoa. Às vezes ele me chama, fala, Márcio, amanhã o menino lá vai tocar bateria lá no culto do AMP, lá no culto dos jovens. Você não quer dar uma olhada para ver se o menino realmente tem potencial, como é que ele está, que nível que ele está, qual que é o estágio dele? Então, às vezes eu vou na reunião lá para dar uma olhada. Às vezes eu vou para prestigiar mesmo, para chegar lá e dar um abraço no menino, falar assim, oh, que legal que você está aqui, puxa vida, que bom, que bacana, né? Então, às vezes eu vou prestigiar mesmo e dar uma sondada para ver como é que é. O Fabiano, ele fala muito para a gente aqui hoje, para a liderança aqui da equipe de louvor, né? Ele sempre falou para a gente, olha, lá no grupo dos jovens, do AMP, tem uma garotada que está pronta, já dá para a gente inserir na equipe de louvor. Aí o Fabiano convida, fala, vem aqui no sábado à noite ver, a participar do louvor dos jovens, aí vocês vão olhar, vocês vão ver o que eu estou falando. Aí a gente vai, eu vou, o Amauri vai, o Thiago Murbach vai, o Alexandre Miyasaca vai, e a gente começa a ver essa molecada aí liderando o louvor sozinhos. E você vê que realmente está tudo ali, está tudo pronto. Então, o processo de admissão dessas pessoas na equipe de louvor, às vezes, é muito mais natural do que a gente ter que colocar a pessoa no paredão e fazer uma audição. Mas, às vezes, é o jeito. A última audição que a gente fez foi em fevereiro, antes da pandemia. Aí foi aquele processo mais chato, né? Que eu, particularmente, sim, participei, mas, assim, eu não gosto. Não gostei, mas era necessário. A gente tinha, acho que 8 pessoas para avaliar. E aí, o que a gente fez? A gente foi no estúdio, o Fabiano passou 3 músicas para as pessoas, uns 15 dias antes. Falou, gente, vai ter uma audição para a equipe de louvor daqui 15 dias, e se você está interessado, nós vamos tocar essas 3 músicas aqui, então vai preparado para tocar essas 3 músicas, ok? Ok. Aí chegamos lá no dia, né? Tinha baixistas, tinha bateristas para fazer audição, tinha violão e voz e tal. Aí, por exemplo, vamos dar uma analisada, vamos fazer a audição dos baixistas. Então, eu tocava com o baixista, né, o Thiago Murbach também, o Fabiano liderava ali, o baixista ia tocando, a gente estava analisando ele. Claro que a gente faz um quebra-gelo, né, a gente tenta deixar essa audição assim, do jeito mais suave possível, é desagradável, né? Mas a gente tenta deixar do jeito mais leve possível, né? E às vezes na audição a gente faz umas pegadinhas, né? Fala assim, legal, tocamos aí o meu respirar, né? O tom dela é lá maior. Vamos fazer em mi? Vamos mudar completamente o tom? Se o cara chega na hora e fala assim, opa, mas aí eu já não sei. Aí você já liga o sinalzinho laranja lá, né? Sinal laranja. Ele sabe tocar em lá, mas ele tem dificuldade de transpor para mi. Então, dependendo da nossa linha de corte, dá para entrar, dependendo, não dá. Porque, imagina, o líder de louvor está lá, tocando uma música, ele sente na hora ali do Espírito Santo falando para ele tocar uma outra música, ou então tocar em outro tom, para outra pessoa solar. E aí o músico não está pronto, né? Então, são coisas que a gente vai analisando na audição. Eu lembro que na última audição tinha um menino fazendo audição para bateria, e a gente pediu para ele tocar 2 músicas lá que eram mais leves, assim, eram mais baladas, era um ritmo mais lento. Aí na hora eu falei assim, tá, lento ele tá tocando super bem. Vamos botar uma música que não tá combinada aqui? Vamos botar uma música rápida para ver o que acontece? A hora que tocou a música rápida, o menino botou tudo no chão. Aí a gente falou para ele, olha, você foi super bem, né, nessa parte aqui, mas nessa parte aqui, você mostrou pra gente que precisa amadurecer mais, precisa estudar mais e tal. E beleza. Então, assim, a audição é uma coisa que a gente faz, mas assim, a gente evita ao máximo, porque, é chato. A grande verdade é essa, é chato, é desagradável, mas é necessário, gente. Sim, por mais que seja chato, faça tudo que for de chato antes de incluir a pessoa, porque depois que você incluiu,
para tirar é 10 vezes mais chato. Então, por mais que a audição seja terrível, eu não gosto de participar de audição, né, de avaliar a audição, essas coisas, não gosto, mas a gente vai para ajudar e tal. Se tiver a oportunidade informal de você analisar a pessoa num grupo caseiro, num culto de jovens, ou então numa reunião de oração, né? Vai ter um culto na sexta-feira aqui, que é uma reunião de oração, vem 20 pessoas. Ok, se a pessoa não for bem, não vai matar ninguém, sabe? Então, assim, a exposição da pessoa também vai ser menor, né? Então, se tiver formas, assim, mais informais de você analisar, de você julgar se a pessoa tem potencial ou não, se ela está pronta ou não para entrar, vai pela maneira mais informal. Se você vê que realmente precisa de uma audição, precisa ouvir com atenção, precisa dar total atenção para a pessoa também, para ela poder mostrar o que ela sabe, então marcar a audição. E a grande, deixa eu ver se é a próxima tela aqui. Aí eu tava falando, né? A audição, a gente seleciona aí umas 2 ou 3 canções, a gente faz modulação de tons para ver se a pessoa sabe tocar em outros tons, a gente faz, a gente testa diferentes ambientes de dinâmica, então a gente escolhe uma música lenta, uma música rápida, uma música suave, uma música forte, né? A gente testa bastante os ambientes. E a grande questão aí, talvez essa aqui seja a última tela, vamos ver. Essa aqui é a última tela. Depois eu vou abrir para a gente perguntar, tá? Como dar um feedback negativo? Então, vamos lá, a pessoa foi na audição, ou então a pessoa foi no seu grupo caseiro, foi no culto dos jovens, você deu a oportunidade e a pessoa não foi bem. Como dar um feedback negativo? Como que você fala para a pessoa que ela não está pronta para participar da equipe de louvor? Gente, por mais que doa, fale a verdade de uma maneira muito objetiva, de muito claro, sem omissão, sabe? Esse negócio assim, eu vou falar para ela que ela sabe tocar, mas ainda não tá legal. Não, você fala para ela exatamente o que ela precisa ouvir. Claro, com todo o amor, com todo o cuidado, com todo o carinho, né? Mas não omita nada. Dê o feedback claro, transparente, 100% verdadeiro, não esconda nada, tá? Fale para a pessoa por que ela não passou nessa audição, por que ela ainda não está pronta. Aponte para ela, fala, olha, você lembra que eu falei do baterista aqui? A música lenta ele foi bem. A hora que a gente pediu para botar a música rápida, ele se perdeu completamente. O metrônomo foi para um lado, ele foi para o outro. Ele acabou com a música. Aí a gente falou para ele, olha, fulano, você tocou as 2 músicas ali, você tocou bem. Você foi bem, estava gostando, o timbre estava bom, mas a hora que foi para uma música rápida, você mostrou que você não está pronto. Então, você precisa se dedicar mais na questão dos andamentos mais rápidos. É isso que você precisa estudar. Né? Tocar as músicas com andamento mais rápido, com firmeza, sem esquecer do metrônomo, sem esquecer do som. Por exemplo, a hora que você foi tocar música rápida, o volume seu foi lá em cima. Né? Porque essa é uma deficiência dos bateristas assim que estão aprendendo. Né? Eles misturam velocidade com força. Então, o cara toca uma música rápida, ele toca muito alto. Ou se ele toca uma música muito lenta, ele toca muito baixo, né? Então, esse é um tipo de exercício que os bateras precisam estudar, né? Conseguir tocar uma música rápida com volume mais baixo, conseguir tocar uma música lenta com volume mais alto, né? Então, a gente deu esse feedback para eles. Talvez esse seja um exercício que você precisa fazer. Aprender a tocar coisas mais rápidas, coisas mais sofisticadas, com menos volume, com mais precisão, com som mais limpo, né? Então, a pessoa ouviu isso, e a gente encorajou, ou seja, a gente deu o feedback, a gente mostrou o que não foi bom, e a gente falou para ele como que ele estuda isso, como que ele tem que tipo de estudo que ele tem que fazer, a gente encorajou ele e a gente abriu as portas. Olha, vai lá, se dedica nisso, estuda nisso, e a próxima vez que for ter uma outra audição, as portas estão abertas, você pode tentar quantas vezes você quiser. Você pode voltar na próxima, na outra, a gente vai estar sempre disponível para te ouvir, para avaliar como que você está, e a gente espera que na próxima você esteja pronto, né? Mas, gente, não pode. Essa questão de o feedback, a pessoa tem que saber exatamente por que ela não entrou.
Tá? Mais vale uma verdade dita de uma maneira franca no começo do que se você pegar e se omitir e colocar a pessoa na equipe de louvor, depois você vai ter que lidar com isso todo domingo. Todo domingo você vai ter que lidar com uma pessoa que não sabe tocar uma música rápida, você vai ter que lidar com uma pessoa que toca com um volume muito alto, você vai ter que lidar com uma pessoa que canta desafinado, vai ter que lidar com uma pessoa que não sabe abrir voz, você vai ter que lidar com um cara do violão que só sabe tocar dedilhado, não sabe tocar com batido, você vai ter que lidar com um cara do teclado que só sabe usar piano, não sabe usar outro timbre. Então, assim, seja franco. Fez a audição, a pessoa espera que você dê sua opinião honesta, assim, verdadeira. A pessoa precisa, ela merece o feedback. Por mais que seja ruim o feedback, mas ela merece que você seja honesto no seu diagnóstico. Ok? E para encerrar minha fala, que eu falo demais, é aquela pergunta, é aquela frase, né? Tirar uma pessoa... a telinha está na frente aqui, deixa eu ver. Tirar uma pessoa é sempre mais traumático do que não incluí-la, tá? Então fica essa frase para você pensar, tá? A melhor maneira de você evitar problema é na entrada e não na saída. Beleza? É isso que eu tinha para falar para vocês aqui hoje. Agora eu estou à disposição de vocês para a gente responder perguntas. Quem quiser fazer pergunta, já acena a mãozinha aí, já tem o John aí com a mãozinha acenada aí. Abre o microfone e manda ver, pode falar. Então, vocês comentaram em uma das aulas sobre aquele termo de compromisso que o Isso. pessoal acaba fazendo. Nesse caso aqui, também é válido, vocês também passam para esse pessoal esse termo de compromisso, uma vez que eles foram aprovados, mesmo que seja pelo mínimo aceitável aqui? O termo de compromisso é falado para a pessoa antes dela fazer a audição. Então a pessoa fala assim, eu queria participar da equipe de louvor, eu toco teclado, eu quero participar da equipe de louvor. Aí a gente explica para ela o que é a equipe de louvor, né? Fala, tá bom, você é muito bem-vindo, a gente vai poder te avaliar e tal. Só que antes de você... antes da gente conversar sobre isso, é importante que você saiba o que é a equipe de louvor e quais são os nossos regimentos aqui. Então a gente precisa que... Aí a gente lê o termo de compromisso com a pessoa. Então é nisso aqui que você está entrando, né? Você vai ser cobrado, a gente espera, né? A gente espera de você isso, né? Aí essa pessoa fala assim, não, ok, eu estou de acordo, tá tudo bem. Aí a gente vai para a audição. Porque se a pessoa bater o olho ali e falar assim, não, chegar 2 horas antes do culto, eu não vou não, isso aí não dá para mim não. Então não tem nem por que fazer audição. Eu ia pedir que você pudesse mandar de novo no grupo, eu acabei não pegando daquela vez lá, pode ser? O termo de Mando compromisso. sim. Beleza, valeu. Pode falar. Qual grupo que você está? Você pode me chamar no direct? Então tá bom. Aí eu mando para você, tá? Só basicamente para você saber, é o nosso regimento, né? A gente fala assim, a pessoa... é simbólico, né? Não tem força legal nenhuma, mas a pessoa assina. Eu estou me comprometendo a isso aqui. Então tem lá 7, 8 itens lá que a pessoa assina. E o desenvolvimento musical, o desenvolvimento técnico é um dos requisitos que ela assina. Então, se a pessoa tiver constantemente falhando naquilo, olha, aí a gente pode chegar e falar assim, você lembra, você assinou um termo onde você se responsabiliza a estar apto tecnicamente para participar da equipe de louvor e tal. Então, isso é legal porque já aconteceu aqui na igreja de algumas pessoas chegarem e falar assim, olha, eu sei que eu assinei um compromisso e eu não estou conseguindo dar conta, então eu mesmo vou pedir um tempo e tal. O Alan Leal, pode me chamar aqui no particular, tá, Alan? E eu te mando esse termo de compromisso, tá bom? Leonardo Bonfim, mão levantada, pode falar, Leonardo.
Pastor Márcio, como eu disse, estava muito ansioso por essa aula de hoje, porque eu sou ministro na minha igreja agora, né, desde maio até hoje. A gente recebeu um novo pastor e uma das questões que ele quis trabalhar comigo e com o ministério é que a gente precisaria de condições e critérios para a pessoa estar participando do ministério, né? Para saber se a pessoa é confiável, comprometida e tem habilidade também para trabalhar. Então, a gente vem de longos anos aí de herança de pessoas que simplesmente falavam assim, eu quero participar do louvor, e no domingo seguinte elas estavam já junto com a equipe trabalhando, muito pela necessidade que a igreja Sim, passava, sim. né? Uhum. Então, eu estou estruturando um novo processo para inclusão de novos membros e eu queria saber se vocês trabalham alguma coisa além da habilidade nessa inclusão da pessoa. Porque aqui, vou dar o exemplo do que eu estou fazendo, estou planejando em fazer aqui, que a gente vai começar agora em agosto. Eu coloquei uma apresentação do que é o Ministério de Louvor, de qual é a nossa função inicialmente, logo em seguida uma audição, e de períodos em períodos trabalhar tanto com o Ministério, com as pessoas que estão entrando, alguns assuntos pertinentes ao Ministério. Tipo adoração, excelência, fidelidade, integridade, essas questões todas. Eu queria saber se na Vineyard aí em Piratininga vocês fazem esse trabalho além da habilidade. Então, sim, a gente tem aqui como pré-requisito, nós temos o nosso curso, né, que é o Fundamentos da Adoração. Então, a gente entende que esse curso ele tem um DNA da Vineyard, né? Então, é um pré-requisito que qualquer pessoa aqui da equipe de louvor faça esse curso. Agora, precisa ser esse curso, Márcio? Na minha equipe aqui, não. De repente, você pode pegar um livro, né? Esses que vocês estão lendo aí, falar, nós vamos fazer uma tarde de reciclagem, né? A gente vai pegar um sábado e a gente vai fazer uma reciclagem a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? A gente vai falar sobre a função da equipe de louvor, o que a gente espera. Porque tem uma coisa, viu, Leonardo? Essas coisas precisam ser revistas, faladas constantemente. Porque se a gente apresentar o termo para as pessoas uma vez e daqui um ano ninguém falar mais nada disso, o dia a dia, a correria, vai acomodando um monte de coisa. E a gente acaba esquecendo, às vezes, qual que é o nosso compromisso, qual que é a nossa prioridade, né? Então, assim, a gente sempre gera oportunidades para a gente rever os nossos conceitos, os nossos princípios, os valores, né? Tudo que a gente faz de forma prática na equipe de louvor, durante o período de louvor, tem um princípio. Vou dar um exemplo. Por que, que as músicas da Vineyard são tão fáceis, né? Por que, que as músicas do Vineyard têm 3 acordes, né? Porque a gente tem, um dos nossos princípios é o princípio da acessibilidade, da simplicidade. A gente faz questão que a igreja toda participe do período de louvor. Que o período de louvor não seja uma performance, para a pessoa sentar e assistir, mas que seja um momento assim, ó, que criança, o idoso, o adulto, todos possam participar juntos. Então, que a música seja acessível, né? Outra coisa, por que que aqui na Vineyard a gente não canta música para a pessoa, para o irmão, né? Nada contra, tá? Não me entendam mal. Nada contra a música, por exemplo, a Aliança do Senhor. Nada contra. Essa música é linda, maravilhosa, do Asaf, que é um dos nossos heróis aqui, né? Mas por que que a gente não canta? Porque a gente tem como princípio que o nosso louvor é para Deus. Então, durante o período de louvor, a gente está, a nossa prioridade é cantar para Deus, e não sobre Deus, e não para as pessoas, né? Então, tudo que a gente faz de forma prática tem um princípio, e esses princípios a gente tem que rever e falar novamente para a equipe aqui constantemente, cada 3 meses, a cada 5 meses, a gente se reúne, a gente vai para uma chácara, a gente aluga uma chácara e passa o dia inteiro lá, um sábado o dia inteiro, falando, adorando juntos, orando uns pelos outros, tendo um momento com os nossos pastores, né, que eles vão lá e ministram para a gente, um momento só entre a gente, né, de rever os princípios, jogar futebol, comer churrasco, sabe? Tudo isso faz parte da equipe de louvor, né? Então a gente tem sim cursos, né, que a gente recomenda fortemente que os nossos integrantes façam.
E nós temos toda essa parte de relacionamento, de rever a visão e tudo isso aí constantemente. Obrigado. Priscila, pode falar. Priscila, só abre o microfone, tá? Já abri agora. Isso, vamos lá. Então, eu gostaria de saber, assim, são três pilares, né, para a gente Aham. poder trabalhar: habilidade, responsabilidade, né, Responsabilidade e e espiritualidade. espiritualidade. E Aham. quando os três não estão juntos, a pessoa é muito responsável, a pessoa tem compromisso, é a primeira a chegar, a pessoa tem, né, toda a disponibilidade, tem uma vida com Deus alinhada, mas ainda tem uma debilidade na área da habilidade. Eu vi, né, no início aí você falou que a pessoa, né, o sinal verde, vermelho, a pessoa está buscando, tá correndo atrás, mas ela sempre está aquém do grupo. E aí, às vezes, na igreja não tem um recurso, né, para oferecer de qualificação, de aprendizado, às vezes não tem um recurso nem financeiro e nem de técnica mesmo. Sim. Qual seria aí o caminho para se tomar, para se seguir em relação a isso? Ó, Priscila, é assim, ó, existe uma diferença da pessoa não estar pronta e da pessoa não ter aptidão nenhuma, né? Então, por exemplo, isso acontece muito, tá? Ó, a pessoa tem uma vida com Deus, a pessoa evangeliza, você vê ali que os frutos do Espírito estão na pessoa, sabe? A pessoa é comprometida, é a primeira a chegar, a última a ir embora, a pessoa está ali para tudo, para servir realmente, de coração, e a pessoa quer entrar na equipe de louvor, mas a pessoa assim, não tem nenhuma aptidão. Então, por exemplo, tem pessoas, ó, eu dei muita aula particular de bateria, e tem pessoas que fizeram aula há 5 anos e não desenvolveram, e não desenvolveram nada, porque assim, não tem aptidão, não tem talento, não tem jeito para música. A pessoa quer muito, mas não tem. Quando a pessoa não tem, Priscila, não tem o que fazer. A equipe de louvor não é o melhor ministério para essa pessoa. Talvez ela possa trabalhar em vários outros ministérios da igreja. Talvez ela possa ajudar no ministério infantil, talvez possa ser um ótimo diácono, talvez possa trabalhar na parte administrativa da igreja, talvez tenha vários outros lugares para a pessoa servir, mas a equipe de louvor não dá para incluir uma pessoa que não tem aptidão musical, né? Se a pessoa tem um mínimo, se você vê que é uma coisa que dá para desenvolver, aí entra aquelas 3 linhas lá. Entra o mínimo, o em desenvolvimento e o pronto, né? Se você vê que a pessoa, beleza, ele ainda não é um grande músico, mas tem ali, dá para saber, assim, quem é músico, bate o olho em outro, você sabe se a pessoa tem potencial ou não, sabe? Então, se a pessoa demonstra que ela tem um mínimo, se a sua equipe de louvor está no momento assim que precisa de ajuda, ok, dá para você baixar o nível, né, a exigência, para incluir aquela pessoa, mas deixando claro para ela que ela precisa se desenvolver rapidamente. Que ela não pode ficar estagnada ali no mínimo, como que a gente falou? Mínimo inegociável, né? Mas acontece bastante isso, viu? Ó, vou dar um outro exemplo. Domingo, entrou na igreja o melhor guitarrista da cidade, né? É um cara ponta firme, você vê que o cara trabalha muito bem, que ele tem muitos alunos, que ele é responsável, e toca pra caramba, é o melhor guitarrista da cidade, só que ele ainda não é convertido, tá começando a conhecer Jesus, né? Eu já vi muita gente pegar e convidar o cara para vir para a equipe de louvor. Ele ainda não tem, ele não tem os 3 pilares lá, ele não tá bem estruturado isso. Ele é um ótimo músico, é o melhor guitarrista da cidade,
ele é responsável, só que ele está se convertendo ainda, ele está chegando na igreja. Aí a pessoa chega lá e fala assim: nossa, o fulano veio na igreja hoje, a gente está precisando de um guitarrista, vai lá e convida ele. Pronto, o problema já tá causado. É só uma questão de tempo. É uma questão de. Aí a gente não sabe quanto tempo, né? Se vai dar problema daqui 15 dias, se vai dar daqui 1 ano, 2 anos, mas vai dar problema, não tenha dúvida disso, né? Então, esses 3 pré-requisitos assim, tem que estar bem alinhados. Por isso que naquela figura que eu fiz lá, não tem uma hierarquia. Primeiro tem que ser espiritual, depois tem que ser musical, depois tem que ser. Não. É a intersecção, sabe? Não tem uma hierarquia. Os 3 juntos precisam estar bem equilibrados, precisam estar ajustados, sabe? Amor, pode vir. Perguntas? Alguém está com a mãozinha levantada aqui. Deixa eu ver aqui. Douglas. Douglas? Uhum, 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 uhum. Sim. Uhum. É, Douglas, essa é a pior situação. A pessoa já está dentro, né? Ela já está dentro. A igreja ofereceu a oportunidade, ofereceu o curso. A pessoa não se interessou. Isso é grave, né? Isso é triste, né? É triste. Né? Você tem uma possibilidade ali de você aprender, de fazer melhor, e você não abraça isso, é triste. Nesse caso, Douglas, eu acho que você vai ter que ter um respaldo muito grande do pastor, sabe? Fala, pastor, a gente tem essa situação aqui, e se a gente não mudar essa história, se a gente não mudar essa posição, a próxima geração que vai chegar vai entrar nessa cultura de fazer as coisas de qualquer jeito, de não priorizar o ministério, de tratar isso aqui como um hobby. A grande verdade é que tem muita gente no Ministério do Louvor lidando como hobby, né? Final de semana eu vou na igreja, vou ligar minha guitarra lá e vou tocar, né? Então, nesse caso, você vai ter que ter um respaldo muito grande do pastor para ele falar assim para você, falar, Douglas, vamos fazer o que tem que fazer então. Se a gente tiver que ficar, só tem 2 aí tocando, se tiver que ficar com um só, vamos ficar com um só, né? A gente ofereceu o curso de canto e a pessoa não veio, a gente, essa pessoa tem que ser confrontada, né? Mas assim, antes de chegar nesse ponto, você vai precisar do respaldo da liderança, porque senão você vai arrumar confusão com quem. Porque o Ministério do Louvor, gente, é complicado também. Tem gente que. O Ministério do Louvor, ele tem assim. Como é que eu vou explicar isso? As pessoas começam a criar algumas preferências, alguns fãzinhos, assim, sabe? E lá na minha igreja hoje quem vai cantar é o Marcelino. Então, de repente, assim, né? Que, tô dando um exemplo tonto, tá? O Marcelino tem os fãzinhos dele ali da igreja, né? Que se te mexer com ele, vai ter uma ala da igreja ali que vai ficar dodói, né? Deus me livre isso acontecer, mas acontece, né? Então, assim, nessa hora você vai ter que ter um respaldo grande, assim, do pastor, da liderança, para falar assim, meu, para onde a gente quer ir? A gente realmente quer formar uma equipe de louvor? Então, a gente vai ter que pagar o preço. Às vezes o preço é confrontar alguém, e se a pessoa não gostar e falar assim, então não é para mim, então não é para mim, vamos pagar o preço, né?
Mas, realmente, aqueles que já estão é mais difícil. Eu lembro, voltando aqui o começo da aula, eu falei que isso que eu estou falando aqui serve para admitir novos integrantes e para rever os integrantes atuais, né? Então eu acho que todos têm que estar mais ou menos no mesmo, assim, tem que estar no mesmo caminho, né? De falar assim, não, é para esse lado que a gente está andando, então a gente vai ter que se desenvolver nisso. Às vezes sentar com a equipe, olhar esse termo de acordo e falar, gente, isso aqui vai fazer a gente andar para frente. Se todo mundo tiver alinhado com esses princípios aqui, ó, se todo mundo tiver comprometido com essas áreas aqui, a nossa equipe vai crescer. Agora, se a gente achar que isso aqui é uma bobagem, que não precisa nada disso, talvez a gente não saia do lugar, talvez a gente vai passar anos aqui. E sabe qual que é o problema disso? O problema de você não andar para frente é que cansa, né? Você vai ficar 1 ano ali liderando louvor, 2, 3, 4 anos, você não vê fruto, você não vê resultado disso. E daqui a pouco, a hora que você vê, você já está fazendo as coisas no modo automático, né? Você está fazendo sem inspiração, sem um conhecimento maior do que você está fazendo. E a hora que você vê, você está só cumprindo uma escala, e aí você está cansado, aí você cansa e larga o ministério, porque a nossa vida é tão corrida, tem tanto trabalho, tem tanta coisa para a gente fazer. Então, se o ministério não tiver um significado maior para a gente acaba cansando e abandonando, né? Mais alguém? Ó, o pessoal que entrou por último aí, deixa eu falar o que está acontecendo aqui. Nós temos de segunda-feira, às vezes, uma segunda sim, uma segunda não. Nós temos um projeto chamado Club Vineyard. E o Club Vineyard é uma mentoria, né, que a gente oferece sempre nesse formato aqui, aulas ao vivo, né, através do Zoom. E a gente vem com o tema, hoje sou eu que estou falando, mas normalmente quem fala aqui é o pastor Fabiano, né, só que hoje ele está de férias, então eu que estou aqui falando. Às vezes a gente traz outros convidados também, aqui, líderes, pastores aqui do Ministério Vineyard. E a gente essa mentoria acontece a cada 15 dias. Então, quem depois tiver interesse e falar assim, eu quero participar toda semana, manda uma mensagem para mim que eu passo o link para vocês, tá bom? É um projeto bem gostoso que a gente tem aqui. Mais perguntas? Mais perguntas? Um detalhe também que as aulas ficam gravadas, tá? A gente tem eu estou gravando essa aula aqui, depois amanhã a gente dá uma editada, deixa só os melhores momentos. O PDF da aula também a gente coloca da plataforma, então você pode ver a aula de hoje, pode ver as aulas anteriores, fica tudo gravadinho lá na plataforma, tudo organizado lá. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se ninguém tiver pergunta, a gente vai dormir, porque tá frio. Não, tá Tá frio, frio não. tá frio. Não tá frio não. Aqui tá quentinho, né, filho? Eu escutei você Mais perguntas, pessoal? Tá ótimo, legal, gente. Pessoal, deixa eu parar de gravar aqui. Interromper. The recording has stopped. Pronto. Gente, então esse era o assunto de hoje. Amanhã a aula vai estar na plataforma para quem quiser acessar novamente. Os outros também que não puderam ver hoje, amanhã também vão ter acesso à aula. Eu agradeço a atenção de todo mundo, a presença de todo mundo aqui hoje. Espero que tenha contribuído um pouco mais aí com vocês. Eu sei que é um tema difícil, mas é essa a nossa missão, né? A gente que está na liderança de equipe de louvor, a gente paga o preço para tentar fazer da melhor maneira possível. Bom, obrigado, Júlia. Obrigado, pessoal. Boa noite. Deus abençoe. Ótima semana para todos vocês. E é isso aí. Tamo junto. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Boa noite, Márcio. Obrigadão. Só faltou pessoal, você cantar para nós. Qualquer dia, cara. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau.